Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Hoje nós vamos aprender a fazer esse lindo porta-talher aqui, ó, articulado, onde você abre ele desta forma. Temos também uma gavetinha e aqui em cima ele também é utilitário. Olha aqui, eu já uso esse meu, ele é muito prático, gente. Vocês vão gostar, vocês vão ver que não é difícil para fazermos essa peça, tá? Então nós vamos começar, eu vou mostrar para vocês aqui, nós vamos começar pelo nicho. Muita gente tem dificuldade de como elaborar o nicho. Gente, eu tenho um tutorial, é um grupo fechado no Facebook. Se alguém que tiver interesse, vai lá no meu Instagram, andrehonorato_cm, fala comigo pelo direct para saber como é que faz para entrar no grupo, tá? São grupos pagos que eu tenho pelo Facebook e algumas que as pessoas que já me seguem aqui sabem que eu tenho esses grupos de cursos online, também salas fechadas. E temos aqui acessos livres ao YouTube e a outras peças, tá bom? Então vamos começar pelo nicho. O nicho, gente, olha, quando vocês cortarem, vai ter lá a lateral do nicho, duas medidas iguais, onde vocês vão marcar aqui na frente, tá? Na lateralzinha menor, onde vocês vão virar. Sempre faz isso para vocês não se atrapalharem na hora de forrar, tá? Então as outras partes, ó, duas maiores e uma menor, você vai retirar o excesso e vai virar apenas essa lateralzinha aqui menor. Vai fazer isso, ó, em duas peças. Nós temos duas peças do mesmo tamanho, ok? E uma lateral, que é a minha de fundo, que fica atrás, tá? No fundo da gavetinha. Eu forro ela, ó, e tiro todo o excesso. Tá bom? Aí vocês podem escrever assim, forra e elimina o excesso das laterais. Nas minhas outras duas maiores, gente, olha, essa minha lateral aqui, ela é maior do que essa aqui, essa minha base, tá? Então, olha, vocês vão se basear por essa única peça que vem aqui, ó, que é o meu fundo. Vocês colocam ela aqui, vocês vão saber que vocês vão forrar a outra extremidade. Por quê? Porque essa outra aqui, ela é menor. Vou colocar aqui pra vocês verem, ó. Ela tem 2 milímetros a menos. Aí, então, ó, deixa eu aproximar mais aqui da câmera pra vocês ver se dá pra vocês verem aqui, ó. Bem pouquinho. Ela é 2 centímetros a menos. Deixa eu ajustar aqui os dois. 2 centímetros a menos, ó. Então, pra vocês não se atrapalharem, as medidas vão estar lá, gente. Então, vocês vão saber qual é o lado maior. Vai ter 3 centímetros a mais. Então, vocês vão forrar no maior, que é esse aqui, ó. Esse aqui é um pouco menor, essa aqui é maior. Então, vocês vão forrar as duas peças dessa forma, virar e refilar o restante, tirar o excesso, ok? Então, vamos montar logo essa peça aqui, que é pra vocês verem o passo a passo e não se atrapalhar. Porque tem, olha, gente, eu já tenho outras peças aqui com nichos, mas as pessoas sempre vão no meu direct lá no Instagram ou no Face e no meu WhatsApp com dúvidas, muitas dúvidas. Então, gente, eu aconselho quem não fez o meu curso lá, fazer, porque eu mostro lá no grupo várias formas de montar nichos e como fazer nichos sem usar laterais com divisórias dentro, tá? Como você economizar em algumas peças laterais, nichos. Então é bem legal o curso, gente. Quem já fez tem desenvolvido bem as suas peças com nicho, tá bom? Então vamos lá. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa minha lateral aqui, que é a maior, e as minhas duas menores. Vou passar cola, ou cola branca, ou cola de silicone, gente. Aqui são as duas menores, ó. Vou pegar uma menor e vou passar minha colinha aqui, ó. Eu gosto de usar muito de silicone, como eu falei, porque a colagem é mais rápida e como eu tô gravando, eu preciso de tempo. Mas pra quem usa cola branca, tranquilo. Eu vou colocar essa minha, que ela tá toda refilada, gente, sobre ela, tá, ó? Sobre ela. Essa é uma forma de nicho. E aqui no meu canal também tem uma outra forma de montagem de nicho, que é uma bandeja com gaveta. É um dos vídeos bem antigos. Então, ó, colei, ó, dá pra ver aqui, ó, essa que tá toda refilada tá sobre essa outra aqui, ó, que é um pouquinho menor. Aí eu venho com a minha outra aqui, vou passar cola. Muita gente, mas muita gente mesmo ainda se atrapalha nesse processo. Tá aqui, ó, aqui tá viradinha, ponho ela aqui pra baixo e eu venho aqui, ó, tudo que é forrado, gente, pra dentro, ó, coloco ela em cima. Então, essa minha de trás vai ficar sobre essas outras minhas duas laterais, tá? Desse princípio aqui que eu escolhi,
essa minha lateral. Daqui eu vou medir, gente, e fazer o meu tampo, tá? O meu tampo vai ser o resultado dessa medida aqui, mais os milímetros que eu tenho no meu roller. Se você tá usando um 2.4, se você tá usando um 2, vai depender da gramatura. Eu tô usando 2.4. Essa medida vai estar lá no Instagram, tá? André Honorato _, segue lá. Se inscreve aqui também no canal se é a primeira vez que você tá? Que ativa o sininho, porque ajuda o YouTube tá divulgando os vídeos e incentivando a pessoa aqui a gravar, tá bom? Vê só. Então, eu meço esse total e tiro essa minha base, gente, aqui, ó. Tá? Eu, como já conheço há muito tempo a gramatura que eu uso, então eu já faço as minhas medidas de cabeça. Mas pra quem não sabe, então tem que fazer esse processo de unir e depois medir. Aí agora, ó, eu vou passar cola, eu tô um pouco falante hoje, né? Eu vou passar cola aqui, ó, em volta delas todas. E vou colar. Aqui, ó, coladinho, tá, gente? Olha, procura botar a fita sempre assim, deixando, ó, o espaço de um centímetro mais ou menos entre elas. Não coloca muita fita pra não deixar ela muito fofa. Olha, pra fazer a gaveta, outra dúvida também que é muito grande que eu recebo, que é como fazer a medida da gaveta, do nicho. Tem gente que cria primeiro a gaveta pra depois criar o nicho. Eu normalmente faço primeiro o nicho pra depois fazer a gaveta. A minha gaveta, gente, vai ser o resultado total que tá aqui. E eu vou diminuir 1 centímetro de cada, tá? Eu meço quanto ficou aqui e meço quanto ficou de fundo e vou tirar 1 centímetro, tanto do fundo como na largura. Isso eu faço no meu roller 2.4. Num roller mais fininho, 1.8, 1.5, eu não diminuo 1 centímetro, gente, porque senão a gaveta vai ficar muito folgada. Então eu diminuo coisa de 8 milímetros, tá? 7, vai depender muito do roller que você vai estar usando, porque mesmo que você ache que 1 centímetro, 1 centímetro vai ficar legal, vai ter o papel cartão, o tecido, mas mesmo assim, se ele for um roller fininho, vai ficar com folga. Outra coisa, dependendo também do tecido que você vai usar, se for um tecido mais grosso, você vai ter que diminuir mais um pouquinho. Se eu estiver usando aqui um 2.4, eu vou usar um tecido mais grosso, de forração de sofá, que ele é muito mais grosso que o tricoline, 1 centímetro pra mim vai ficar apertadíssimo. A minha gaveta vai ficar apertada, tá? E a altura eu diminuo 4 a meio centímetros, tá? Se aqui eu tiver 6, eu ponho 5,5, 5,6, tá bom? Então, essas são as dicas que eu dou pra vocês. Então, muita gente faz, a gaveta às vezes fica apertada ou fica muito folgada. Mas é porque você tem que estudar a gramatura do roller que você está usando. Então, isso, gente, vocês só vão saber fazendo e praticando, ok? Agora, vamos para nossa gavetinha, como é que a gente forra ela. Então, gente, vamos agora fazer a nossa gaveta. Olha, nós temos a base, que ela ficou, no final, ela ficou o quadrado por um quadrado, tá? Depois do resultado final do nosso nicho, onde a gente forra e refila. E nós temos duas laterais, maiores e duas menores. Não na altura, mas no comprimento, ó. Que dá pra vocês verem, ó. Eu sempre começo pelas minhas duas menores. Gente, olha só. Por que duas maiores e duas menores? Por quê? Porque se eu tirar todas as 4 laterais do mesmo tamanho da minha base, o que é que vai acontecer quando eu chegar aqui, ó? Que eu colar, acho que vai dar pra vocês verem aí, ó. Deixa eu colocar assim de frente, fica melhor, talvez. Se eu fizer isso, ó, dá pra vocês verem aí, né? Que vai ficar uma brecha, ó. Deixa eu colocar mais nesse ângulo aqui. Vai ficar uma brecha, então eu preciso que uma venha sobre a outra para poder fechar. Então, por isso que a gente diz que são laterais maiores, porque eu vou ter que aumentar a diferença de duas laterais dessa junta. Ó, eu coloco aqui, tá? Duas juntas e meço com a minha régua
quanto eu vou precisar tirar na minha outra lateral. Quando você já trabalha com cartonagem, já sabe a gramatura de rolo que você tá usando, então você já sabe se vai ser 4, 3 ou 5 milímetros, tá bom? E você vai aumentar aqui nas duas maiores. Feito isso, tudo forradinho, virado nos nossos lados maiores aqui, tudo refilado, eu vou pegar as minhas duas menores e começar a colar. Então, ó, tá aqui, toda coladinha, forradinha, a nossa gaveta aqui, gente, ó. Tá? Cabe aqui certinho, veja só. Aí agora, nós temos uma bandeja que vai aqui em cima. Eu já forrei porque ela é do mesmo jeito que a gente fez a gaveta, a gente faz a forração e a colagem da bandeja, eu adiantei. Aí veja só, mas André, como é que eu sei a medida da minha bandeja que vai ficar aqui em cima? Vocês vão pegar, ó, duas laterais juntas, colocar aqui bem rente, ó. Bem rente mesmo, duas, tá, gente? Aí vim com a régua aqui e medir a nota, tá? Vem do outro lado, mede e anota. Não, elas não vão ter a mesma medida, tá? Não vai ser um quadrado. E anota. Essa medida que você fez, botando duas laterais deste lado e do outro lado contrário aqui, do ladinho, vai ser a medida da base da sua bandeja. Isso serve para qualquer modelo que você vai fazer que tenha bandeja em cima. Mede, põe duas de um lado, duas do outro e mede para fazer a base, tá, gente? Isso é uma dúvida também que muita gente tem. Então, é dessa forma que a gente faz. Com o tempo, como eu falei, experiências vão surgindo e vocês vão calculando de uma outra forma. Já faz até de cabeça, porque você já sabe quanto vocês vão tirar de cada lado, ok? Feito isso, vocês tiram, forra, tá? E a gente vai colar ela aqui em cima. Então, procura colocar as laterais aqui de frente, ó, as maiores de frente pra você, para o acabamento ficar melhor, ficar mais bonitinho, não ficar, você ficar vendo a entradinha da menor aqui, ó. Pra não ficar aparecendo essa entradinha aqui, procura colocar sempre a de frente, se ela tiver tamanho igual, tá? Ela vai ser colada aqui em cima do nosso nicho. Mas pra gente colar ela aqui em cima, nós precisamos primeiro fazer esse acabamento aqui frontal. O que é que vocês vão fazer? Vão pegar o papel cartão, tirar a mesma medida, forrar e virar apenas esse ladinho aqui maior de cima, corta o cantinho, tá? E só vira este lado, ó, deixa os três sem virar, porque a gente vai, ó, colar ele aqui, abraçar essa peça aqui, ó, todinha, pra poder ela vir aqui e dar esse acabamento. Aqui, ó. Sempre põe, quando vocês forem demorar a usar o rolinho, sempre põe ali um plásticozinho pra ele não ficar duro. A cola sempre cobre também com um plásticozinho, se ela tiver assim uma bandeja, gente, que é pra não ressecar, tá? Ó, eu vou passar minha cola aqui. Pronto, feito isso, a gente vai cortar aqui esse cantinho, ó. Todo e qualquer excesso que passar, a gente corta. Põe a fitinha aqui, ó, pra ajudar nessa secagem aqui da frente. E a gente vai colar, ó, ele viradinho aqui, desta forma. Se o seu tecido tem orientação ou sentido, alguma coisa, preste atenção para que isso aqui não ficar de cabeça para baixo. Aí a gente aqui, ó, vai passar bastante cola. Aqui, ó.
aqui, ó, coladinho. Eu vou fazer essa bandeja 2 vezes, só que eu vou mostrar pra vocês como é a parte de cima, porque nós temos uma tampa, e essa tampa, ela vai unida já na lateral, tá? Bem, gente, como eu falei, a nossa outra bandejinha aqui de cima, né, vocês lembram que tem 2, onde essa faz aquele movimento pra cá, tá? É a mesma medida desta daqui, gente, a mesma medida que vocês tirarem pra essa, vai ser pra esta, tá? Superior, as duas têm a mesma medida. A diferença vai ser que você vai colar apenas 2 laterais, forrar as 2 laterais menores e a maior, uma das maiores do mesmo jeito, como tá aqui, ó, forrei, virei, tá? E uma da maior. Você vai separar a outra lateral maior com a tampa, então você vai fazer ela uma peça só. Vai usar o craft aqui, tá bom? Vai usar esse craft e colocar a reguinha de 6, normal deitada. Eu vou vir aqui, ó, vou passar a colinha, fazer essa forração aqui, ó. Essa é a minha tampa. Vocês vão tirar, pra fazer a tampa, vocês medem o total, tá, gente? Vocês vão medir esse total aqui, ó, e tira a tampa. Feito isso, você une a lateral com o craft, sem estar forrado, vocês colam, né? Colocam, não coloca cola, coloca só a fita pra ver, pra poder fazer as medições, pra depois colar. Aí vem aqui assim, ó, cola, põe sobre ela e põe a fita dessa forma aqui, ó. Depois de ela toda ajustadinha, você vai pondo fita assim, sem colar, na caixa toda, pra fazer a medição da tampa, se o tamanho tá legal. A largura vai ficar legal, mas pode ser que aqui ela fique passando muito. Aí vocês vão ajustando aqui assim e medindo. Eu vou dar a medida exata da minha, da 2.4, mas se for 1.8, 1.2, 1.6, essa aba pode ficar muito grande, porque essa gramatura do rolo vai ser mais fina, então ela vai ficar um pouco menorzinha, tá? Eu acho que vocês estão entendendo o que eu tô falando. Então, vocês fazem essa medição aqui, antes de forrar o tecido, porque se precisar tirar no comprimento lá da frente da tampa, vocês tiram. Essa caixa daqui, ela é solta ali, então a gente vai fazer um acabamento todo separado nela, porque ela é solta. Ela só vai ser presa lá com aquela nossa pecinha, pra fazer o articulado. Se você não tiver aquela peça, você vai ter que fazer ela com um roller ou um MDF. A gente vai pra parte dos acabamentos, pra depois, por fim, a gente unir a nossa peça, nossa parte de cima e fazer o articulado. Tá, gente? Como ela vai ficar aqui em cima, ela vai ficar aqui em cima, ela vai ter a tampa e ela vai fazer esse movimento aqui, ó, com aquela nossa pecinha articulada. E vem pra frente e fecha. E aqui é a nossa gaveta. Então, a gente vai pra toda a parte do acabamento, tá? As medidas todas vão estar no meu Instagram. Eu vou deixar aqui o Instagram pra vocês ir lá e me seguir, gente. Me segue lá e apenas o gabarito, eu vou deixar as medidas lá. E apenas o gabarito não vai estar lá, porque eu vou ter que deixar ele em PDF pra vocês imprimirem
e colocar aqui para poder marcar, fazer as marcações dos articulados, porque eu acredito que muita gente não sabe fazer. Eu não gosto de fazer medições por régua, tá? Justamente por conta da gramatura do roller. Então, o gabarito vai estar no grupo Quero Ser Arteira. Clica lá no meu Face, procura o grupo Quero Ser Arteira, solicita a entrada e quando vocês entrarem vai ter lá arquivos. Você clica em arquivos e vai aparecer o PDF. Vocês baixam, imprimem, vai estar lá bonitinho o gabarito para vocês. Agora vamos dar os acabamentos, gente, aqui nessa parte de baixo, tá? Que ela é toda independente. O que é que eu vou fazer? Olha, eu vou tirar duas partes das minhas laterais aqui, ó. Essas duas partes aqui, ó, vai estar as medidas. E o que é que vocês vão fazer? Vocês vão apenas, vou botar ela de frente pra vocês verem, ó. Vocês vão forrar apenas esse lado, esse lado aqui da frente, de cima e o da frente, ó. Vai ser dessa forma, um maior e um menor. Porque, ó, nós vamos colocar ela aqui assim. Aí eu preciso que ela esteja virada, essa parte e esta. E as outras duas eu vou abraçar. Da mesma forma, eu vou fazer do outro lado, ok? E a minha parte de trás, eu vou virar 3 lados, 2 menores e um maior. 2 menores e um maior. Que ele vai vir aqui, depois que eu colocar as outras duas, ele precisa estar virado esses lados. E apenas o de baixo, que eu vou botar pra baixo. E apenas ele que não vai estar virado. Então, ó, recapitulando, minhas duas laterais, eu viro um lado menor e um lado maior. Sentidos contrários. Você pode até colocar assim, ó, um juntinho do outro, vira e vira. Deixa sem virar e deixa sem virar. O lado de trás, viro um maior e 2 menores, certo? Acabamento dos 3 lados. Aqui embaixo, geralmente eu gosto de colocar o acabamento quando tem gaveta e pés, o meu acabamento em roller, tá? Daqui a pouco a gente coloca ele. Vamos adiantar logo as outras partes pra gente colocar ele. Aqui, ó, a minha gaveta. Gente, eu tirei todas as fitas da gaveta, porque ela tá bem coladinha, mas pra vocês fazerem isso, vocês têm que se certificar que ela tá bem colada, tá? Pra depois ela não ficar soltando. Aí eu colei o tecido, vou usar diferente, vocês podem fazer isso também, como vocês podem fazer 3 laterais lisa e só a da frente estampada, não tem problema, gente. Não tem problema nenhum, ó. Eu forrei, tá? Não deu pra fazer inteiro, eu gosto de fazer inteiro, não deu. Forrei 2 laterais, onde eu virei apenas 2 maiores e deixei as 2 menores sem virar. Faz o cantinho e deixa as 2 menores sem virar. Vira apenas 2 maiores. E as outras 2 vira todos os lados. Aqui tá a nossa gaveta já toda forrada, tá, gente? Essa, a nossa gavetinha, aqui eu não vou empurrar ela toda, que é pra gente não, depois não ter dificuldade de tirar.
Aí agora nós vamos pra onde? Pra nossa caixa de cima, que ela é toda solta. Tá bom, ó? Ela vai ficar aqui em cima, mas o acabamento dela é todo independente, não depende do de baixo. Ela é todo independente. Então aqui, ó, fundo, eu vou tirar também essas fitas. Então, aqui, ó, vocês verificam se tá tudo bem coladinho pra poder vocês tirar essa fita, ó. Aqui, ó, gente, o acabamento das 3 laterais eu fiz inteiro, tá? Vocês vão pegar a da frente, que ela não é o mesmo tamanho dessas outras duas, ela tem uns 3 milímetros a mais. E você vai colocar, você numera 1, 2 e 3 e coloca dando aquele espacinho que eu já ensinei aqui em outros vídeos, ó. Deixando coisa de menos de 2 milímetros entre elas, ó. Vira os dois lados maiores e deixa o menor e a gente vai, ó, abraçar, dar a volta aqui, ó, nos 3 lados. Prontinho aqui, ó, dado o acabamento. A parte superior do acabamento da tampa, vocês vão tirar, vai estar aí a medida, vocês vão tirar e vocês vão unir, ó, do mesmo jeito que a gente fez lá. Só que aqui a gente não vai precisar de craft. Vai colocar a parte maior, a reguinha de 6 normal deitada e vem com o acabamento da lateral. Forra e vira todos os lados e nós vamos aplicar aqui, ó. Vamos dar esse acabamentozinho aqui. Eu coloquei fita naquele outro, gente, mas eu não vou colocar fita nesse. Tá? No meu caso ali, como ele abre, tem a parede, não precisa colocar, porque você vai sempre colocar em algo, normalmente a gente não põe ele na mesa, ele fica em uma bancada, tá? Então, geralmente tem a parede e não precisa. Aí aqui, ó, mas se vocês quiserem colocar, coloca nessa hora aqui a fita e antes de colocar, se vocês forem colocar, ó, vocês vão ter que colocar antes de colocar esse acabamento e esse. Vai fazer aquela marcação, botar a fita aqui, puxa pra tampa e ver o espaço da abertura que vocês querem, tá? Antes de colar essa lateral e essa, ou o lado contrário, depende do lado que vocês querem colocar. Eu já fiz modelos de caixa aqui, gente, onde eu ensino a colocar essa fita. Então, quem me acompanha já sabe, se for colocar, como vai fazer.
aqui, ó, coladinho. Quando vocês forem colar essa parte de trás, gente, dá uma esticadinha, porque senão ele não encosta aqui, tá, ó. Mas ficou tudo, se der pra vocês verem aqui com a fita, ó, ele ficou bem encostadinho. Você tem que dar uma puxada mesmo na hora que for colar. E fica aqui assim a nossa parte superior, que vai aqui, ó. Aqui em cima, ela vai ser presa aqui com os nossos articuladores, ó. São essas pecinhas aqui que vocês encontram no site da Artesana Cartonagem ou em alguma loja de artesanato que tem na cidade de vocês. Não sei se vocês vão encontrar com facilidade, mas na internet vocês encontram no site da Artesana Cartonagem. Nós vamos precisar de 4 peças dessa, onde eu vou mostrar com vocês como a gente vai colocar aqui e o gabarito, ok? Aí, à medida que a gente for fazendo, primeiro a gente vai colocar as 4 aqui, 2 de cada lado, e nós já vamos colocar a divisória aqui dentro e o acabamento para esconder. A gente coloca um acabamentozinho aqui para esconder, para depois a gente fixar na de cima, porque se a gente fixar já logo a de cima, não tem como a gente colocar as divisórias nem o acabamento, tá bom? Aí aqui, meninos, o acabamento do fundo, como eu falei, eu uso sempre o roller, né? Aí aqui, ó, vocês vão forrar e virar os 4 lados. Eu coloquei a setinha aqui pra saber qual era a minha parte da frente, porque lembrando que eles não têm o tamanho igual, tá? Os tamanhos deles são diferentes. Esse lado aqui não é o mesmo tamanho desse. Coisa como eu falei, de 3 milímetros. Eu coloquei o tecidozinho liso, mas pode ser o estampado também. Aí aqui a gente vai passar cola. Aí aqui nós vamos agora para colocarmos as divisórias dentro da caixa. Aqui eu já adiantei, forrei 3. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão unir, tá? As medidas que estão lá, vocês vão unir uma na outra, recolar assim, ó, pra ficar as duas coladas. Vocês vão forrar aqui. Tirar esse excessozinho aqui, ó. E aqui você vai puxar, ó. Puxa bem. Tira o excesso. Colar elas aqui na nossa parte superior. Essa cola, colar logo essa daqui. Pode ser cola branca ou a cola de silicone. Você vai passar aqui. Escolhe a distância que você quer. Essa outra eu vou colar depois. O que a gente vai fazer aqui, ó. A gente vai juntar essas duas aqui, colocar a fita pra gente fazer a nossa marcação pra colocar os nossos articuladores.
tá o gabarito, como eu falei, vai ficar em PDF pra vocês, lá no grupo. Vocês vão colocar aqui, ó. Eu gosto de fazer, passar ele pra um roller. Eu gosto de fazer ele no roller, 2 partes. Eu gosto de fazer isso aqui, meninas. Olha, tiro a lateral na medida final, faço a furação e eu coloco a minha pecinha pra testar, antes de furar lá a minha peça. Então, essa aqui é a peça de cima e essa é a peça de baixo. Então, você faz a numeração e põe a seta. Aí, você vem aqui em cima, ó. Eu já furei, já adiantei. Você vem aqui, fura, tá? Depois vem com uma outra de baixo aqui e faz esses furos. Quando você vir para o outro lado, você vai virar a sua peça ao contrário. Você não vai colocar ela assim, ó. A peça de cima você vai inverter, botar ela virada para ela, porque senão os furos não vão bater com os de lá. Você vai ter que fazer ao contrário. A mesma coisa é a de baixo, ó. Essa é a parte que a gente furou lá, ficou pra fora. No meu lado contrário, ele vai ficar pra dentro, ó. Vai ser o avesso vai ficar pra mim, porque senão ele não vai bater direitinho, tá? Você faz o furo. Porque se você não fizer desta forma, quando você for colocar, não vai dar certo. Aí aqui, ó, a gente vem com essa pecinha, com a bailarina, e a gente vai prender aqui, ó. Pega a outra. Com o alicate você deixa a bailarina bem retinha. Deixa ela bem retinha. Aí repete a mesma coisa do outro lado. Feito isso, vocês vão fazer 4 medidas dessa, ó, forrar e virar todos os lados. Aqui eu tô usando papel 40 quilos. Forrei, virei todos os lados que eu vou aplicar aqui, ó, antes de colocar a outra caixa. Porque se eu colocar a outra caixa logo, eu não vou poder fazer isso aqui, esse acabamento. A gente vai passar cola. Deixa eu pegar uma plaquinha aqui, ó. Vem aqui, ó, pra esconder as nossas bailarinas. Vem a fitinha, depois a gente tira. Agora a gente vem aqui com a outra, ó, em cima.
Tá só agora preencher aqui colocando as bailarinas. E agora, ó, acabamento. Certinho. E aqui a gente vai colocar as nossas divisórias na parte superior. Ajeita onde você quer colocar a quantidade de espaço. Essa cola aqui, ó. Bem, gente, ó, aqui a nossa peça, ó, tudo certinho. Agora nós vamos concluir, apenas colocar os pezinhos e o puxador. O puxador, vou usar esse modelo aqui, que você vai fazer o seguinte, você vai marcar o meio, tá? Ou então você pega a régua, põe o seu puxador e vai vendo dos lados a distância, para que fique igual. Ou então você faz um gabarito com uma folha, mesmo tamanho, dobra o meio, marca e tenta fazer os furinhos certinhos, tá? Vou colocar, aqui eu já furei, você vai usar o agulhão pra fazer esses furos e bailarina aqui, ó. Depois a gente vai dar esse acabamento aqui dentro e colocar aquele acabamentozinho. Nessa aqui de baixo, eu não coloquei divisórias. O bailarino tá com as pernas bem juntinhas, ó. Nessa gaveta eu não coloquei divisórias, mas se vocês quiserem colocar, é opcional, tá, gente? Aperta bem aqui.
alicate é um pouquinho mais curto, mas dá pra gente apertar bem, tá? Ó. Bem aqui. E aqui os nossos pés, os pezinhos egípcios, eu colo essa colinha aqui de artesanato, pode ser cola instantânea, cola de silicone ou cola branca. Eu uso essa aqui, ó. Você vai colocar um pouquinho, uma sujeirinha assim, ó, de cola e encaixar. Como ele tem essas baixadazinhas aqui, ó, ela encaixa certinho. Por isso que eu gosto de colocar o roller, pra ficar melhor pra mim por conta da parte da gaveta. Ficar um pouquinho mais livre, ó. Coloco, você pode ir colocando a fita, mas eu vou mostrar pra vocês o que é que eu faço. Em outros vídeos eu já mostrei. Eu encaixo aqui. Eu uso esses mini parafusozinhos, ó, dá pra vocês verem aqui. Eu venho aqui, por isso que eu gosto de colocar o roller, pra poder ter esse espaço e colocar esses parafusos pra reforçar, porque só a cola com movimento, muito tempo e o peso, ele pode não sustentar, tá, gente? Então, eu gosto de colocar o parafuso. Aqui, ó, eles ficam bem firmes, bem durinhos, gente, olha, tá? Ficou aqui a nossa peça. Então, aqui em cima, naquele outro, eu coloquei um detalhe. Eu vou colocar as medidas, só que nesse eu não vou colocar, gente. Aí vocês vão cortar o papel, o roller, uma manta ou um EVA que vocês tiverem, ou um tecido mais grosso. Vocês vão colocar aqui, ó, em cima do papel, virar para o tecido e aqui vocês vão passar cola apenas no roller. Puxar bem, tá? Passa cola aqui, aqui a gente não vai cortar esse cantinho. Passa cola no outro lado, suja o tecido, cola bem e vai, ó, colar ele todo. Eu não vou colocar nesse. Depois que colar, você vai passar bastante cola aqui, põe o puxador aqui em cima e cola aqui, ó. Se vocês quiserem botar esse detalhe, como eu fiz no outro, tá? É opcional, mas eu vou deixar as medidas, tá, gente? Então, tá aqui, ó, a nossa peça concluída. Espero que vocês tenham gostado. Dá um joinha aqui para o canal, se inscreve, tá? Se você gostou desse vídeo, compartilha e segue lá no Instagram, Facebook Andrea Honorato, Instagram Andrea Honorato também. E qualquer coisa, dúvidas que vocês tiverem, fala comigo no direct pelo Instagram, que pra mim é melhor. E dúvidas, peças que vocês querem ver aqui no canal, tá bom? Tem muitas dúvidas lá ainda que a gente tem que tirar. À medida que eu for gravando, eu vou tirando essas dúvidas, tá? Então, beijão pra vocês. Muito obrigada por me seguirem e por gostarem do meu trabalho.